os pagamentos dos mais de 200 mil bolsistas do Brasil, bolsistas que, gente, é gente que recebe de R$ 130 para cima, tá? Quando se fala em bolsista, parece que é só quem tá estudando, quem tá fazendo pesquisa ou quem tá fazendo doutorado, que recebe, sei lá, R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Não, eu tô falando de gente que recebe R$ 130 por mês para pagar busão, tá? Pega dessa galerinha até os pesquisadores de ponta, tá? O que está sendo feito agora? Está sendo feito agora por quê? Porque durante a campanha eleitoral, o senhor Paulo Guedes, o senhor Jair Bolsonaro e todos os civis e militares que participaram diretamente da tentativa de reeleição do Bolsonaro foram esvaziando os cofres de várias áreas e instituições do Brasil para gastar na reeleição do Bolsonaro. Esses dinheiros foram remanejados, muitos deles viraram verba do orçamento secreto para que o Bolsonaro conseguisse fazer uma campanha super capilarizada, regionalizada, para conseguir votos lá na ponta. Bolsonaro, Paulo Guedes e todos os civis e militares que participaram de algum modo da tentativa de reeleição do Bolsonaro cometeram o maior esquema de compra de votos institucionalizado da história do Brasil, tá? Tem duas pontas que eu acho importante a gente frisar nessa questão. As pessoas que recebem bolsas pequenas, menores, que são estudantes de graduação, essa galera eventualmente não vai nem ter como ir para aula. Porque essas bolsas pequenas de 130, 140 reais, elas são para pagar transporte. Vocês entendem? Então, primeira consequência, você vai fazer com que várias pessoas deixem de ir para aula. Qual o perigo disso? É a óbvia evasão. Chega no ano que vem, o aluno olha e fala o seguinte, pô, eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer outra coisa, eu não tô conseguindo ir pra aula, eu tô o dia inteiro em casa. E essa evasão, ela pode levar esses jovens para vários caminhos diferentes, gente. Elas podem destruir a vida de uma pessoa. A pessoa tá lá no segundo semestre, terceiro semestre de uma universidade, tentando sair da miséria, eventualmente, né? Tá tentando sair da miséria, tentando se formar, tentando olhar para o futuro e imaginar uma coisa melhor. Aí, subitamente, ela não recebe a bolsa. Subitamente, ela começa a ficar em casa. Consegue mais chegar na universidade, não consegue mais ir. As pessoas, em cidades grandes, as pessoas moram muito longe. No Rio de Janeiro, por exemplo, a universidade, o FRJ, ela é um local isolado, né? Não tem gente que mora do lado da FRJ. Pouquíssima gente mora muito perto ali. Ela fica num local isolado, é longe. É longe. Seja o lugar que você mora no Rio de Janeiro, na maior parte das vezes é longe para você chegar no FRJ. Isso serve inclusive para as pessoas que moram na Zona Sul, inclusive para pessoas que têm dinheiro, não é perto chegar no FRJ. Se você não tem grana e você usa a bolsa para pagar o busão, acabou. Você não vai mais para aula. Acabou a sua aula. E aí você entra em dezembro em casa. E eventualmente você entra em janeiro em casa. E se você entra em dezembro e janeiro em casa, você começa a ter opções que são sempre muito piores do que estudar. Eventualmente a melhor delas é você arrumar um trampo. A melhor delas. Muitos desses jovens que estão deixando de estudar podem entrar por um descaminho aí que a gente não sabe onde vai dar. Então, o que está acontecendo agora? A gente está abrindo mão de formar futuros profissionais, futuros pesquisadores. A gente eventualmente está abrindo mão de formar o próximo cientista que vai fazer parte de um grupo de pesquisadores que vai descobrir a próxima vacina para o próximo vírus que vai atacar o planeta Terra e vai ter uma próxima pandemia, para eventualmente colocar essa pessoa no tráfico, no crime, fritando hambúrguer num McDonald's. Vocês entendem? Essa é a primeira grande questão. Aqui temos um estudo feito no período de 2011 a 2016, para quem está só ouvindo o programa, desempenho das principais universidades brasileiras em pesquisa. Universidades brasileiras que fazem pesquisa no Brasil. São públicas ou privadas? O que vocês acham? Se o Bolsonaro falou privadas, obviamente públicas, né? É só falar o contrário do que o Bolsonaro falou, é um bom teste, né? Faz um teste A/B. O Bolsonaro respondeu o quê? A, então é B, né? Desempenho das principais universidades brasileiras em pesquisa. Estudo feito de 2011 a 2016. Esse quadro não se alterou, tá? Não é porque é 16 que é antigo. Se a gente pegar de 16 para frente, esse quadro não se alterou. Quais são as principais universidades que fazem pesquisas no Brasil? Universidade de São Paulo, Universidade Estadual Paulista, Estadual de Campinas, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Minas, Federal de São Paulo, Federal do Paraná, Federal de Santa Catarina, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Federal de Pernambuco, Federal de Viçosa, UNB, Federal de São Carlos, Federal de Santa Maria, Federal do Ceará, Federal Fluminense, Federal de Goiás, Federal da Bahia e Estadual de Maringá. Nenhuma privada na lista. Nenhuma privada na lista.
Quem faz pesquisa no Brasil é universidade pública e institutos federais, institutos estaduais de pesquisa. Não são universidades privadas. Universidade privada faz pesquisa de modo marginal. Querem ver de onde saiu isso? Olha aqui, ó. Universidade Federal de São Paulo, reportagem publicada em 16 de abril de 2019. Universidades públicas realizam 95% da ciência do Brasil. Não é 60%, não é 65%, não é 75%, não é a maioria. É tudo, para não dizer que é tudo, é 5% a universidade privada, tá? Universidades públicas realizam 95% da pesquisa da ciência no Brasil. 15 universidades públicas brasileiras produzem só as 15 universidades públicas brasileiras de ponta produzem 60% da ciência no Brasil. Então, para ser a maioria, pega só as 15 primeiras, tá? Para ser a maioria. Mas se pegar tudo, é 95%. O que o senhor Paulo Guedes está fazendo hoje, negando o pagamento de salário de pesquisadores e estudantes, é dizer foda-se para a ciência brasileira. E quando um governo diz isso, ele diz foda-se para o futuro do Brasil. Porque para além do futuro das pessoas, que é obviamente sim importante, obviamente sim é importante o futuro das pessoas, mas não se trata só do futuro das pessoas. Não se trata só do futuro das pessoas, se trata do futuro do país. Esse é o ponto, né? Por quê? Porque o trabalho dessas pessoas vai impactar diretamente no PIB. Vai impactar diretamente no que a gente produz aqui, enquanto um país que pode sim estar na fronteira do conhecimento científico. Essa é a grande questão. É isso que está em jogo aqui. Quando o senhor Paulo Guedes e o senhor Bolsonaro tiraram o dinheiro do salário das pessoas que recebem para fazer pesquisa no Brasil e colocaram na mão do Arthur Lira para tentar se reeleger, eles estão dizendo foda-se para o futuro do Brasil. Todo discurso patriótico vai para o ralo, de novo e mais uma vez. Não tem patriotismo nenhum nas atitudes dessas pessoas. O que tem é só egoísmo, mitomania e olhar para o próprio umbigo. É o que sempre fizeram. Foi alertado que fariam no governo, fizeram no governo e continuaram fazendo até o fim, até o apagar das luzes. 8 de dezembro de 2022. Últimos 20 dias do governo Bolsonaro. Estão dando um calote na ciência do Brasil. Não é que eles estão deixando de pagar salário de pesquisador ou de estudante bolsista. Não é só isso. O que está sendo feito agora é um calote na ciência do Brasil. Vem cá. Vocês imaginam o suprassumo do que esses caras acham que é a melhor coisa do mundo, que são os Estados Unidos. Vocês imaginam os Estados Unidos dando um calote na ciência nos Estados Unidos? Vocês imaginam isso? O escândalo que... Vocês imaginam os Estados Unidos amanhã deixando de pagar o salário de todos os pesquisadores que recebem salário pelo governo dos Estados Unidos? Vocês conseguem imaginar isso? Chegando lá para Yale, para Stanford, chegando para as principais universidades americanas, né? E falando, olha só, gente, Stanford, você aí que foi parte fundamental no desenvolvimento de diversos produtos e serviços que os Estados Unidos se beneficiou durante o século XX, né? Passou lá por Stanford a criação da internet, a criação de várias tecnologias, desenvolvimento de microchip, a criação de várias tecnologias que foram fundamentalmente financiados por dinheiro público, não privado, público. Eu já falei sobre o caso da internet aqui, pesquisem como foi fundada, como foi criada a internet, como a internet se expandiu, como a internet virou a internet comercial que a gente viu, que foi a junção de militares voltando da Segunda Guerra Mundial, que foram realocados dentro das universidades americanas e trabalharam junto com pesquisadores que lá já estavam e utilizaram várias tecnologias que foram desenvolvidas, inclusive para a guerra, porque a indústria da guerra também desenvolve tecnologias que depois são usadas comumente, né? Sei lá, GPS, enfim, uma série de coisas, né? Tudo isso investimento público. Vocês imaginem o governo dos Estados Unidos, o Biden hoje, né? O Paulo Guedes lá dos Estados Unidos falar: amanhã não tem mais salário para ninguém que é bolsista aí, que recebe salário, que tem subvenção pública, que tem nas universidades americanas, pra caralho, pra investimento em pesquisa. Vocês imaginem o escândalo que não seria? Ou isso acontecer num país europeu de ponta, isso acontecer na Inglaterra, isso acontecer na Escócia, na Irlanda, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, no Japão, na China. Não, vamos parar aqui, ó. Não tem mais dinheiro para pesquisador, não tem mais dinheiro para bolsista. Gente, isso é um completo escândalo.
Um completo escândalo. Não está sendo dada a dimensão pro tamanho que é esse negócio aqui, tá? Não está sendo dado. Estou fazendo a minha parte aqui, que é o que me cabe, né? Não está sendo dada a dimensão do tamanho que é a suspensão do pagamento do salário dos pesquisadores brasileiros. O governo Bolsonaro está dizendo foda-se para a ciência brasileira. Não surpreende vindo de um governo anticientífico. Não surpreende vindo de um governo anticientífico. É lógico que não. Mas não é nem pelo fato de não surpreender que a gente não vai deixar de falar, né? Mas é realmente escandaloso. Então, para ficar bem claro para vocês, o que está acontecendo agora? Essa gente toda está sem salário, tá? Essa gente toda está sem salário. Muitos vão parar de trabalhar. Vão parar de trabalhar não porque querem. Eu li ontem, aqui, um desabafo de um pesquisador no Twitter, no programa de ontem. Assistam o programa. Tá aí, tá gravado aqui no YouTube. Mostrando que dos 11 pesquisadores que trabalham no laboratório que ele trabalha, aqui no Brasil, um laboratório de virologia, cara, depois de uma pandemia, os caras estão tirando dinheiro de pesquisador que trabalha com vírus, cara. Qualquer coisa mais emblemática do que isso, velho. O Brasil tendo que importar vacina, o Brasil tendo que ficar na fila da vacina, na fila do insumo. Aquela briga que teve no ano passado para ter insumo no Instituto Butantan, para o Butantan conseguir, o insumo vinha da China, o Brasil não era prioridade. Gente morrendo todo dia. Aí depois uma pandemia, o cara vai lá e pum, corta salário do cara que tá pesquisando vírus, cara. Sim, é um foda-se desse tamanho. É muito grande o negócio. Isso aqui é um escândalo. Se fosse num país acostumado a respeitar a ciência, e se fosse num país acostumado a gerar dinheiro com a ciência, que é o que os países ditos desenvolvidos fazem, né? Geram dinheiro com a ciência. Quem vendeu vacina para o Brasil ganhou dinheiro com isso. A tal da vacina de Oxford, a AstraZeneca, vocês acham que esse dinheiro foi para onde? Esse dinheiro voltou para a matriz, voltou para os países que desenvolveram as vacinas. Ora, óbvio, claro que muita coisa fica em paraíso fiscal, mas isso é um outro papo, né? Vocês entendem a dimensão disso? Aí o cara falou ontem, dos 11 pesquisadores do meu laboratório, 7 estão sem receber. 7. As pessoas estão indo lá trabalhar de graça. Eventualmente são pessoas que estão dando um jeito para ir trabalhar. Mas amanhã ou depois vão falar, cara, não vou mais. Não vou mais, eu vou ficar gastando dinheiro do meu bolso para ir para pagar para trabalhar? Que é o que está acontecendo? Vou pagar para trabalhar? Agora eu preciso pagar para fazer ciência no Brasil. Quando em qualquer outro país que se preze, os cientistas são colocados lá em cima na sociedade, são premiados, viajam o mundo, dão palestra, estudam em outros laboratórios, né? Fazem aquisição de conhecimento fora do país, trazem o conhecimento para o país, e os nossos cientistas tratados como lixo, cara. Como lixo. É isso que o governo está fazendo agora? Dizendo para os cientistas, vocês não importam. Vocês não importam. Tem médico residente em hospitais federais que não está recebendo salário. Então, se você for para um hospital federal hoje porque quebrou a perna e tiver faltando médico, eventualmente pode ser porque esse médico não foi trabalhar, porque ele não está recebendo salário. E ninguém é obrigado a ser herói. Ninguém é obrigado a ser herói. Eu vou lá no pelo, vou trabalhar eu sozinho, sem receber, porque é um hospital, porque é a minha vida. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente. Né? E com coragem. Mas porque pode também. Às vezes a pessoa consegue, dá um jeito. Consegue pegar uma carona, vai a pé, mora perto, vê aquilo como missão, mora com os pais, tem uma grana guardada, tem uma condição que permite que, se não receber a bolsa como residente, possa ir trabalhar de todo modo. Mas muita gente não pode. Então, se eventualmente você não tiver atendimento hoje no Hospital Federal, porque por falta de médico, pode acontecer que é porque esse médico não apareceu no trabalho, porque ele não está recebendo salário. Isso é um grande escândalo nacional. A dimensão disso é muito pequena, não é manchete em nenhum portal que eu leio de manhã, em nenhum jornal importante que eu leio de manhã na internet, nos sites, né? Isso é um escândalo nacional. A ciência brasileira foi colocada contra a parede e foi dito a ela, trabalhe se você quiser. A gente vai tirar molecada que está recebendo bolsa de R$200, de R$130, de R$400, a gente vai tirar essa molecada da sala de aula. Essa molecada vai ficar em casa. Ficando em casa, a depender da zona onde essas pessoas moram, a gente sabe o caminho que elas podem tomar. Estão sendo empurradas para esse caminho. Estão sendo empurradas para esse caminho. E a gente está parando a pesquisa brasileira. Vai ter pesquisador que vai parar de trabalhar. A gente está atrasando o desenvolvimento tecnológico do Brasil. A gente está atrasando a nossa corrida contra os outros grandes blocos de poder para chegar na fronteira do desenvolvimento tecnológico. E essas coisas, às vezes,
Se você para um laboratório por uma semana, às vezes atrasa 6 meses a pesquisa. Porque o laboratório tem um cronograma. Esse cronograma tem que respeitar o cronograma de, eventualmente, outros pesquisadores, outros laboratórios e outras instituições que estão ligadas a esse laboratório. Então, se você atrasa uma semana uma pesquisa, na semana seguinte, esse laboratório que eventualmente iria receber um insumo que vem de um país X e que esse insumo dura só uma semana e precisa ser acondicionado em condições XYZ, já não vai ser mandado. Aí você entra no Natal, entra no Ano Novo, aí você volta a falar nisso em janeiro. Aí esse negócio vai chegar em fevereiro. Aí você atrasou 2 meses, na brincadeira, 2 meses, uma pesquisa super importante, eventualmente de um medicamento de uma doença negligenciada, que a indústria não desenvolve porque não dá dinheiro. Quem desenvolve medicamento de doença negligenciada, na grande maior parte das vezes, são pesquisadores públicos, financiados com dinheiro público, que neste momento estão sem receber salário. Então, gente, é um escândalo. Eu vou mandar aqui um grande abraço para todos os pesquisadores e professores de universidades que me seguem. Tem muita gente de universidade que me segue nas redes sociais, que assina a newsletter, né? Bastante gente mesmo, assim, ligada à universidade, ligada à área de pesquisa. Meu maior respeito por todo mundo, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns para quem está conseguindo ir trabalhar mesmo sem receber, mesmo diante dos cortes absurdos que essas universidades, esses institutos já tiveram durante o governo Bolsonaro, durante os 4 anos. Isso não é de agora. Isso não é de agora. Essa gente toda foi humilhada. O que o Bolsonaro fez com a ciência brasileira foi humilhação. Humilhação. E agora, em dezembro de 2022, véspera de Natal, está fazendo a humilhação final, tentando pisar no pescoço do cientista brasileiro. Eu sei que o cientista brasileiro não vai deixar isso acontecer. Eu sei disso. Mas é triste a gente ver onde a gente chegou nessa história toda, nessa aventura suicida chamada bolsonarismo.